Muito bem, nós estamos aqui para continuarmos com a nossa sequência de vídeos, essa série de vídeos que vamos falar sobre as empresas do Bispo Edir Macedo e cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e eu estive na instituição por mais de 30 anos e por isso falo porque conheço os bastidores dessa instituição e tenho denunciado a hipocrisia da cúpula dessa instituição, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Bom, vou continuar aqui o nosso relato e vamos entrar então nas empresas dos bispos. Alfredo Paulo, estou enviando uma relação de empresas em nome dos bispos e laranjas, alguns parentes, debaixo da direção do Bispo Macedo. Verifique se vale a pena divulgar. Em análise muito simples, pode-se verificar a injeção de dinheiro da IURD, da Igreja Universal do Reino de Deus, nessas empresas, considerando o capital social de algumas e a origem pobre da maioria dos bispos da IURD, que tornaram-se afortunados diante do capital investido nessas empresas. Se o dinheiro não foi deles, então foi de onde? Das ofertas, dízimos e fogueiras santas. Então, por que as empresas estão em nome dos bispos? Quem garante que esse bispo sair da igreja, como ocorreu com o ex-bispo Marcelo Pires e Carlos Rodrigues, eles não vão levar as empresas com eles. Imagine se o Congresso Nacional criar lei que obriga as igrejas a declarar e recolher imposto sobre suas arrecadações, mesmo que o valor for simbólico. A farra de lavagem de dinheiro acabaria com a emissão de recibos de doações. Então, as emissões de recibos de doações acabaria com essa farra de lavagem de dinheiro e também com taxando as instituições, principalmente como essa, Igreja Universal do Reino de Deus, com impostos, porque fica claro que já não há a intenção de pregar o Evangelho, mas sim de adquirir poder e adquirir fortunas para o Bispo Macedo e aqueles que ele delegar essas fortunas, né? Na lista abaixo tem um fato interessante. A holding BA Empreendimentos e Participações LTDA está em nome do Bispo Macedo. Holding não produz bens e serviços, destinando-se apenas ao controle de suas subsidiárias. Essa holding tem sua contabilidade centralizada na empresa Napoli Consultoria Empresarial LTDA, coordenada por um ex-pastor da igreja chamado Anderson Napoleão, que já deu testemunho de prosperidade para o bispo Clodomir. Então, olha só, inclusive eles usam essas empresas que aqueles que têm os nomes nessas empresas
para dar os testemunhos, para depois incentivar outras pessoas a darem o seu dinheiro, suas casas, seus carros para a instituição. Percebeu como é que funciona? Então, por exemplo, uma empresa está no nome desse ex-pastor, ele recebe dinheiro da própria igreja e depois ele vai dar o testemunho de que se tornou milionário. Olha só como eles fazem. Então, vamos lá. Que já deu testemunho de prosperidade para o bispo Clodomir. Basta abrir a contabilidade da holding para saber da origem dos 22.222.000 reais do capital da holding. Ora, para quem não tem nada a perder, como disse muitas vezes, o dono parece ter alguns bons trocados no bolso. 22.222.000 é o capital da holding que pertence ao bispo Macedo. E ainda vou dizer, para ele, esses 22 milhões, mais de 22 milhões, realmente é um trocado, porque ele tem muito mais do que isso. Mas muito, muito, muito mais. Talvez isso aqui seja só o dízimo do que ele realmente tem. A não ser que ele considere o dinheiro da oferta colocado na holding como nada. A PMO Advogados tem muitos processos e documentos que podem destrinchar os esquemas da organização IURD. Então, PMO Advogados. Então, o Ministério Público Federal deveria fiscalizar essas empresas, chamar esses bispos para eles explicarem a origem desses valores que nós vamos relatar nos próximos vídeos, né? Por exemplo, a PMO Advogados tem muitos processos e documentos que podem destrinchar os esquemas da organização IURD. A Abundante Corretora de Seguros é coordenada por um obreiro chamado Álvaro, que já deu vários testemunhos de Fogueira Santa. Então, olha só, a corretora de seguros, né, que também faz parte desse esquema, aí pega a pessoa para dar o testemunho de que venceu financeiramente. Então, por isso que muitos testemunhos da Fogueira Santa são forçados, são testemunhos que eles mesmos produzem. Vamos lá. Empresas pertencentes a Honorilto Gonçalves da Costa, o Bispo Gonçalves. Rádio Antena 9, LTDA, que fica em Brasília. Sistema Hoje de Rádio, que fica em Belo Horizonte. Televisão Record do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. TV Vale do Itajaí Limitada, que fica em Itajaí, Santa Catarina. Televisão Xanxerê, que fica em Xanxerê, em Santa Catarina. Agora vamos ao Carlos Alberto Rodrigues Pinto, ex-bispo e ex-deputado federal, cassado, ou ele renunciou, uma coisa assim, e inclusive condenado pela justiça. Rádio Jornal da Cidade, LTDA, fica em Salvador, Bahia. TV Vale do Itajaí Limitada, que fica em Itajaí, Santa Catarina. Televisão Xanxerê, que fica em Santa Catarina, quer dizer, sócio do Honorilto Gonçalves. Reinaldo Gili, que também é Reinaldo Gili Costa da Silva, que também é um bispo. Rádio Província FM Estéreo, que fica em Belém do Pará.
Alagoas, rádio e televisão, que fica em Maceió, Alagoas. Televisão Sociedade Limitada, Minas Gerais. Sistema Hoje de Rádio, que fica em Belo Horizonte. Também Rádio Atalaia de Belo Horizonte. Empresa Jornalística Caldas Júnior LTDA, Correio do Povo, que fica em Porto Alegre. Só essa Correio do Povo, o capital é 54 milhões e 100 mil reais. Então, o Reinaldo Gili, o bispo Reinaldo Gili, como os outros, deveriam explicar a origem desses valores. Randal Ferreira de Brito Júnior, que é o bispo Randal, também bispo. Rádio Província FM Estéreo, que fica em Belém do Pará. Rádio Cultura Fluminense, que fica em Campos dos Goitacazes. E depois vem o bispo Célio Lopes, vem outros bispos que nós vamos ver nos outros vídeos. Uma relação de empresas, todas elas ligadas a bispos, obreiros, familiares de bispos, formando assim uma grande cadeia, né, uma grande teia, e o dinheiro vem de um lugar só, da igreja. E se justifica o dinheiro que sai da igreja para entrar nessas empresas como direitos autorais, contratos superfaturados, empréstimos e também com notas frias. Basta apenas o Ministério Público Federal, as autoridades competentes investigarem a partir dessa relação que nós estamos aqui relatando nos vídeos, vamos relatar, e que também estamos enviando ao Ministério Público Federal. Bom, vamos ficando por aqui e no próximo vídeo mais relatos.